vai para o duodeno, aqui a gente tem também uma outra válvula, o outro piloro, né, que faz que permite a saída do alimento do estômago para o intestino delgado, aí vai até absorver, a absorção principalmente no intestino delgado, é o local de absorção de tudo aquilo que ingere, e o restante é eliminado pelas fezes, né? A gente tem aqui de importante, né, o pâncreas fornece, além da insulina, né, que todo mundo conhece, diversas enzimas, né, que ajudam na digestão. E praticamente tudo que é absorvido, tudo que sai do intestino, entra na circulação, passa primeiro pelo fígado, né? E o fígado é o grande órgão nosso, né, de metabolização, ajuda a armazenar glicogênio, enfim, e daí do fígado, depois de processados, né, esses produtos aí caem na circulação geral. Então, é um sistema muito bem... tem uma inervação específica, funciona muito bem, tem um sistema todo circulatório para suprir as necessidades de sangue para o sistema digestivo, tem alguns autores que dizem que o nosso sistema digestivo é o segundo cérebro. É bastante complexo, a gente ainda não conhece toda a relação, né, do sistema digestivo com os sistemas locais de controle. Bom, aqui a gente falou basicamente a vesícula biliar, né, que secreta a bile é importante, principalmente quando a gente come comida muito gordurosa, então ela ajuda muito na digestão das gorduras que entram na nossa alimentação, e então é um sistema bastante completo e a gente não vive sem ele, né? Sem o sistema digestivo é praticamente impossível sobreviver. Tem algumas doenças específicas, né, que aí a pessoa recebe alimentação parenteral através de uma veia, tal, mas vive ligado num sistema para administração dessas soluções nutritivas. Bom, aí uma dos usos mais indicados é o que se chama de dispepsia. Então, o que é a dispepsia? Quase todos nós já sentimos, né? É uma sensação de dor ou de desconforto na parte superior do abdômen, que muitas vezes é recorrente. Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, ou seja, falta de apetite, falta de vontade de continuar comendo, aquele empachamento pós-prandial, ou nome difícil de falar, mas é aquela sensação de empachamento depois que come, né? Sensação de corrosão interna ou queimação. Então, desses sintomas aqui, é difícil existir uma pessoa no mundo, né, que já adulto, que nunca sentiu alguma dessas coisas. Agora, quando se fazem os exames, né, muitos pacientes apresentam alguns achados, né, por exemplo, duodenite, que é uma inflamação do duodeno, disfunção pilórica, né, que é uma disfunção de uma daquelas válvulas, principalmente a válvula que liga o estômago ao duodeno, distúrbios de motilidade, então todo o trato digestivo, ele tem uma motilidade para impulsionar os alimentos para as diversas partes, né? Gastrite e úlcera, né, por uma bactéria, Helicobacter pylori, deficiência de lactase, né, hoje já é bastante difundida, né, essa deficiência acaba provocando muitos gases, coleletíase, que é a pedra na vesícula biliar,
e que tem uma relação aí, muitas vezes até pobre, com os sintomas, né? As causas, né, da dispepsia, uma é a acalase, é uma doença, né, que é rara, né, mas ela provoca uma disfagia lentamente progressiva, saciedade precoce, o sistema digestivo vai perdendo essa motilidade, né, vai perdendo as contrações que fazem com que o bolo alimentar caminhe pelo trato digestivo, né. Então, o indivíduo sente saciedade precoce, né, porque o alimento já vai acumulando no esôfago e ele já não tem mais como comer. Náusea, vômito, inchaço, esses sintomas são agravados pela comida, pode aparecer regurgitação noturna do alimento não digerido, né? Porque tem uma dificuldade muito grande da passagem do alimento do esôfago para o estômago, e um desconforto torácico, porque muitas vezes provoca dor, né? Dor retroesternal, dor no peito. Uma outra causa é o câncer gástrico esofágico. Geralmente é um desconforto vago, né, e crônico, é uma coisa que acontece cronicamente. Mais para frente, ele provoca disfagia esofágica ou saciedade precoce, quando a disfagia, quando o câncer atinge o esôfago, ou seja, ele vai interrompendo o canal, o tumor que vai crescendo, e aí provoca a disfagia, a dificuldade para deglutição, ou saciedade precoce, quando o tumor se localiza no estômago, né? Tudo isso acompanhado de perda de peso. Aí existe geralmente uma confusão, né? Sintomas similares à isquemia cardíaca, que às vezes são descritos como gases, indigestão em vez de dor no peito. Pode estar relacionado com esforço, com fatores de risco cardíaco. Então, muitas vezes, quando existe a isquemia coronariana, ao invés do clássico, a dor no peito, muitas vezes se confunde com sistemas, com a presença de gases, de indigestão, né? Isso tem que ser sempre bem avaliado, né? Outras causas, né, são esvaziamento gástrico retardado, isso pode acontecer no diabetes, em viroses e usos de medicamentos, isso faz com que cause náuseas, inchaço, empachamento. Alguns medicamentos, e isso é importante, né, controlar muito o uso de medicamentos anti-inflamatórios, não esteroidais, são esses medicamentos aí utilizados para artrite, para dores, os bifosfonados, que são aqueles medicamentos que são utilizados para perda óssea, alguns antibióticos, como a eritromicina e os macrolídeos, os estrogênios, os hormônios femininos, ferro e potássio também produzem a dispepsia. Aí vem o espasmo esofágico, que é uma dor substernal, ou seja, no peito, com ou sem disfagia para líquidos e sólidos. Essa dor, né, muitas vezes, quando o indivíduo tem pela primeira vez, parece que ele está tendo infarto, né? Então, muitas vezes esse espasmo é causado por um excesso de gases no estômago, e isso faz com que o indivíduo tenha uma dor muito grande, né? Os gases não conseguem sair do estômago, o indivíduo não consegue a eruptação para eliminar os gases, e isso
faz uma pressão enorme e isso dá dor torácica. Bom, toda vez que uma pessoa tem uma dor dessa, é a primeira vez, e ele sabe que, bom, ele nunca teve, né? Tem que ir para o hospital mesmo. Tem jeito. Uma dor substernal, sendo que o indivíduo nunca teve disfagia, por exemplo, tem que ir para o hospital. A primeira suspeita tem sempre que ser infarto. Chegando no hospital, aí vai se fazer a consulta, os exames, e muitas vezes, por sorte, é gases. Né? Muitas vezes gozam da pessoa, olha, ele achou que estava tendo infarto, foi para o hospital e era gases. Não, ele fez o certo, porque se for o inverso, ele pode ter um infarto grave e não ter tempo de fazer o atendimento. Né? Mas depois de um tempo que essa dor por disfagia acontece, né, a gente acaba acostumando. Eu, quando estou com muito estresse, tal, eu tenho esse tipo de dor, né, e é por realmente aumento de gases que não conseguem sair do estômago. Aí depois tem a doença do refluxo gastroesofágico. O que é isso? É um refluxo, é aquilo que é o líquido que está no estômago que sobe para o esôfago. O nosso estômago, ele tem um pH muito ácido, ele é muito ácido, é a região do nosso corpo mais ácida possível, né? Um pH muito baixo. Só que o estômago, ele tem um muco que faz a proteção, não deixa que esse ácido entre em contato com a mucosa, né, com as células, porque se entra em contato, ele dá gastrite. Então, existe todo um sistema de proteção da mucosa gástrica, para que esse ácido não corroa, né, não faça corrosão. Já o esôfago, ele não está preparado para isso. A função do esôfago é outra. E muitas vezes aquela válvula que eu disse para vocês, entre o esôfago e o estômago, ela começa a falhar e não fecha direito. E aí dá o refluxo, né, que é caracterizado inicialmente com azia, né, e que muitas vezes chega até a boca, provoca, às vezes, até problemas de ouvido, né? Muitas vezes isso acontece quando se deita, principalmente depois de comer, por isso não é adequado deitar depois que come. Se vai tirar uma soneca, é melhor tirar uma soneca sentado, numa poltrona, para que o alimento não suba, né? Geralmente tem alívio com antiácido, né? A hora que começa aquela queimação, o antiácido funciona. E depois a doença ulcerosa, a úlcera, né? O sintoma é dor em queimação ou corrosão, aliviada por antiácidos e até alimentos, né? Quando o estômago está vazio, essa dor da queimação, da úlcera é maior. E essa úlcera é provocada pelo ácido, quando o estômago perde esse muco que faz a proteção, esse ácido penetra e vai provocando lesão na mucosa. É daí que aparece inicialmente a gastrite, e se isso continua, vem a ulceração. Então, qual que é a importância? Toda vez que aparecem problemas desse tipo, né, do que a gente falou, o médico, ele tem sempre que descartar o pior. Esse é o... o cara já está pensando que eu estou com câncer. Não, ele está pensando certo, porque ele tem que descartar o que é pior. Qual é o pior nessas situações? Câncer. Então, o que você tem que fazer, e que na maioria das vezes não é fazer uma endoscopia. Não tem jeito, né? Nós aqui em Campinas, né, estamos numa região em que
fazer endoscopia não é algo muito difícil, né? Mas o importante é, quando começam esses sintomas todos que se confundem, é fazer uma endoscopia para descartar o câncer ou para descartar também uma infecção com essa bactéria. Porque essa bactéria, ela está relacionada com a gastrite, é uma bactéria que coloniza essas lesões do estômago e faz com que essa gastrite, essa ulceração, fique crônica. E se não eliminar essa bactéria, essa inflamação crônica pode levar a um câncer gástrico. Então, toda vez que se faz a endoscopia, uma das coisas que o médico faz é checar para ver se tem Helicobacter pylori, né? Geralmente eles fazem uma biópsia, e claro, se existe gastrite, se existe úlcera, eles vão fazer uma biópsia e pesquisar para ver se essa bactéria está presente. Porque se ela estiver presente, aí o tratamento vai ser outro, né? Que vai ter que incluir alguns antibióticos. Como eu disse, né, dor no peito, né, a primeira vez que aparece, tem sempre que descartar primeiro o pior. O que poderia ser pior aí, uma dor aguda no peito? Infarto. Então, isso tem que ser descartado, e aí, se for gases, ótimo, é o melhor dos mundos para quem tem uma dor aguda do miocárdio. Então, a gente não pode falar, isso é gases, mas quando é a primeira vez, tem sempre que checar, tem que ir para o hospital mesmo. E o refluxo, como eu disse para vocês, esse refluxo, esse ácido vai queimando o esôfago, né? Aos poucos ele vai queimando, e ele vai provocando essa esofagite, né? Que é essa inflamação crônica, né? E toda vez que a gente tem uma inflamação crônica que ela não é resolvida, que não se resolve, isso pode virar um câncer, né? Então, é muito importante sempre tratar o refluxo, todo mundo que tenha esofagite, tratar o refluxo de forma bem adequada. Às vezes tem que fazer cirurgia, mas é muito importante controlar, porque essa esofagite crônica pode levar ao aparecimento de um câncer esofágico. Bom, os tratamentos convencionais, agora a gente vai, vocês já devem ter conhecido muitos de vocês, são os inibidores de bomba de prótons, são drogas que diminuem a acidez gástrica. Então, eles vão diminuir essa acidez e vão propiciar aí, vão dar uma chance para que o organismo cicatrize a gastrite, a úlcera, né? Então, são a turma do prazol, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, tudo que tem prazol no fim, são drogas utilizadas para tratamento de gastrite, úlcera, da esofagite também. Depois tem os antagonistas de receptor H2 da histamina, que são também drogas que diminuem a produção de ácido, só que de uma forma diferente dos prazóis. Então, é a turminha da tidina, cimetidina, ranitidina, famotidina. Ranitidina é a mais utilizada. E depois tem o sucralfato, que é uma pastilha, né, formada com octasulfato de sacarose e hidróxido de polialumínio. É uma pastilha grande que tem que ser mastigada e que produz um alívio imediato dos sintomas, né, de esofagite e de gastrite. Isso aqui a gente pode passar. Então, para gastrite e úlcera, a gente tem basicamente antiácidos, antimuscarínicos, que hoje já não se usa mais, se usa muito pouco. Os bloqueadores de H2, a ranitidina, os inibidores de bomba de prótons, os prazóis, o omeprazol. Quando existe a presença
da Helicobacter pylori, tem que se usar antimicrobianos. O misoprostol foi utilizado bastante tempo, funcionava muito bem, mas ele foi retirado porque era uma droga que 3, 4 comprimidos provocavam aborto, que é o tal do Citotec. Era uma droga, ainda se usa Citotec quando tem que se induzir aborto, por exemplo, em caso de natimortos, tal, mas o uso é extremamente restrito. Era uma droga muito boa, porque ela aumentava a citoproteção, ela não diminuía a acidez, a produção, ela aumentava aquele muco que protege o estômago. A carbenoxolona também, a gente vai falar mais adiante dela, porque ela vem também de uma planta. A carbenoxolona também tem essa função de aumentar esse muco que protege o estômago. E esse sucralfato que eu falei para vocês. Bom, e aí vamos para os nossos fitoterápicos. O que mais a gente pode usar? Então, quando a gente olha para a lista de fitoterápicos de registro simplificado da Anvisa, para a área do trato gastrointestinal, a gente tem a alcachofra, que é colagogo colerético, que aí é para problemas da bile, a nossa camomila, a espinheira santa para úlcera, a melissa, erva cidreira também, vocês podem ver que a gente já falou na aula passada da melissa, da camomila, a menta, que é muito boa, o boldo, bastante conhecido, a erva doce, aqui são plantas que são laxantes e eu não aconselho o uso, porque tem um risco muito grande com essas plantas, cáscara sagrada, sene, e a Mamelis virginiana, que é para uso local, para hemorroidas. Bom, então vamos falar da camomila, que a gente já falou na aula passada, né? Ela tem diversas substâncias, principalmente no óleo essencial, é aquela história que eu falei para vocês, olha, quando for fazer o chá, põe a tampa para evitar que o vapor vá embora, né? E tomar depois que não tem mais aquela bebida não está mais eliminando o vapor, né? Porque essas substâncias acabam saindo no vapor, né? Então, a gente tem a alfa-bisabolol, é um cicatrizante muito bom, o cariofileno é anti-inflamatório, enfim, são várias substâncias que ajudam no tratamento de diversas males aí do sistema digestivo, né? Então, vocês vejam, ela pode ser utilizada também para ansiedade e para gastrite. Então, se o indivíduo tem gastrite porque é ansioso, né, a camomila vai ajudar. Então, para que ela é utilizada? Para esses problemas todos gastrointestinais, então, existe um extrato, né, hidroalcoólico aí padronizado, isso é o que a Anvisa recomenda, 25 gotas desse extrato hidroalcoólico, e é utilizado para sintomas de dor abdominal e gástrica, queimação, essa sensação de plenitude, azia, eructação, perda de apetite, náusea e vômito. Nos estudos que foram realizados, alguns estudos já com pacientes, esses sintomas aqui desaparecem em 44% dos pacientes. É um resultado bastante importante. A perda de apetite em 61% dos pacientes. A dor, né, abdominal, a dor de estômago em 85%, e a náusea em 88,7% dos pacientes. Bom, além do extrato, né, da tintura e do extrato de camomila, se faz bastante a infusão,
que são 3 gramas de inflorescências secas, é sempre a flor, né, da camomila, em 150 ml de água fervente. Então, está aqui a nossa camomila, que a gente vai ver mais para frente que elas têm outras funções também. Aí vem a raiz de alcaçuz. A raiz de alcaçuz, talvez vocês já comeram bala de alcaçuz, era muito comum antigamente as balas de alcaçuz, né? E bala de alcaçuz tem uma história, assim, ou a pessoa adora ou ela odeia a bala de alcaçuz. O princípio ativo dessa planta é a glicerrisina, que ela aumenta as prostaglandinas do trato digestivo, que produzem o aumento do núcleo citoprotetor. Então, um pouco isso, eu vou perdendo a conta, né? Há mais de 40 anos, se desenvolveu um medicamento à base de glicerrisina. Hoje existe extrato seco da raiz, e é utilizado como auxiliar nos sintomas desse desconforto gastrointestinal, sensação de queimação e dispepsia. O grande problema dessas substâncias são efeitos adversos, né? Que é o que se chama de atividade mineralocorticoide. É um aumento, né, retenção de sal, isso é muito perigoso, né? E líquidos que vai levar à hipertensão, ao edema, perda de potássio. É um efeito muito parecido com aquele que aparece com o tratamento a longo prazo com corticoides, né, por via oral, doses elevadas. Né? Então, é essa atividade de retenção de sal, de cloreto de sódio, que faz com que retenha líquidos, aí edema, hipertensão. Então, o uso ficou muito restrito, né? Tem as contraindicações, hepatopatias, hipertensão, baixa concentração de cálcio, pessoas com insuficiência renal durante a gravidez e durante a lactação. Então, ficou muito restrito, né, o uso do alcaçuz, embora essa substância, a glicerrisina, tem um efeito muito interessante, que ela não mexe com a acidez, mas aumenta a citoproteção. Aí vem a nossa espinheira santa, que é uma planta de uso indígena, aqui, que é uma planta que cresce na região sudeste e sul, até a Argentina. Então, ela é muito utilizada na medicina indígena, né? O nosso conhecimento vem da espinheira santa, desse uso indígena. E o que se conhece é que ela é muito efetiva no tratamento de gastrite, auxiliar de gastrite e de úlceras, na base de extratos e tinturas. Então, ele é sempre um coadjuvante. Então, aqui a gente tem existem cápsulas, né? Da farmacopeia brasileira, do formulário farmacêutico da farmacopeia brasileira. Existem, inclusive, em alguns locais, algumas farmácias que produzem essas cápsulas, que são produzidas a partir do extrato seco dessas folhas. E o mais fácil, né, de tomar, se encontra bastante nas ervanarias, nas lojas de ervas, se encontra a espinheira santa, né, de 1 a 4 gramas em 150 ml, fazer o chá dessa planta que, para muitas pessoas, funciona e funciona muito bem. Né? Tem sempre que tomar cuidado, se for comprar, para ver essa característica aqui da folha, que é esse espinhinho. Ela é espinheira mesmo, né? Ela machuca até a mão se a gente pegar nela, né? E verificar sempre que ela esteja em boa qualidade, que não esteja muito ressecado ou com
com fungos, isso é sempre muito importante. Aí vem os carminativos, né? Que são aqueles que que é a produção excessiva de gases, seja no intestino, seja no abdômen, né? E que dificulta, né, muitas vezes a progressão do bolo alimentar, provoca dor, né, porque acaba provocando inchaço, né, e o tratamento é para a eliminação desses gases, né. O que se usa muito hoje em dia, a gente até falou na aula passada, né, é a dimeticona, que foi introduzida aí nos últimos, sei lá, 30 anos, mas antes se utilizavam muitos dessas plantas, né, que são plantas como cominho é uma delas, se usa o óleo essencial, e a gente vai ver lá para frente que se usa também de cominho, que é muito parecido com a erva doce e com o funcho, eles são todos da mesma família. Uma planta muito utilizada para essas situações, né, é a menta piperita, ou a hortelã-pimenta, muito antiga, né, desde 1000 anos antes de Cristo, foi encontrada nas pirâmides, então é utilizada praticamente no mundo todo. O seu uso medicinal foi intensificado a partir do século XVII, e se faz tintura das folhas e chás, né? São utilizados, então, para auxiliar no alívio de desses sintomas todos dispépticos, antiflatulento. E o que ela faz é o relaxamento do esfíncter esofagiano. Então, o que acontece? Se o indivíduo está com gases no estômago, esse tipo de gás que pressiona o peito, né, que dá aquela dor, um bom chá de erva de hortelã ajuda bastante a relaxar, ele provoca o relaxamento, e esses gases saem, então é possível da pessoa eructar e eliminar esses gases que estão provocando essa dor. Então, o que se utiliza muito são folhas e sumidades floridas, como antiespasmódico e antiflatulento. A pimenta se faz também as cápsulas com óleo essencial. O mentol é o principal óleo essencial. Então, essas cápsulas com óleo essencial, então se extrai essência, são utilizadas, né, no tratamento de espasmos leves do trato gastrointestinal, flatulência, dor abdominal, especialmente em pessoas com síndrome do cólon irritável. É uma das alternativas, né? Essa síndrome é uma síndrome, as pessoas sofrem muito, é uma doença crônica, né, com inflamação intestinal, algumas coisas funcionam para um paciente, para outro não funciona, enfim, o óleo de menta pode ajudar algumas pessoas, né? Tem algumas advertências, porque agora a gente já está aqui usando o óleo puro, né? Então, é uma quantidade grande. Então, esse óleo pode aumentar atividades dos inibidores de cálcio, nifedipina, e outras drogas, amlodipino, são drogas que são utilizadas para tratamento de hipertensão arterial. Tem que tomar cuidado com pacientes que têm hérnia de hiato, cálculo renal, refluxo, porque como ele relaxa esse esfíncter gastroesofágico, então o refluxo pode se intensificar. Nunca tomar e deitar, sempre esperar os efeitos, esperar um pouco antes de deitar. Doses elevadas do óleo, hein? Não é do chá, não. Né? A gente tem sempre que separar um do outro. Doses elevadas pode provocar hepatite, nefrite, enfim, são medicamentos. Existia no mercado um medicamento, não sei se ainda existe,
mas um medicamento comercial de uma empresa farmacêutica com o óleo essencial da menta. Bom, aí vem a erva doce, né? Também utilizada, né, como antidispéptico, antiespasmódico, e um dos princípios ativos da erva doce é o anetal. Às vezes é difícil da gente separar a erva doce do funcho, do cominho, né, o que os autores falam que ela é mais doce, né? E tem esse sabor anisado, né, que é do anetol. Por isso ela é utilizada também muito para fazer anis, anisete, essas bebidas, licores, né? Esse anetol é que dá esse sabor. Como eu disse na aula passada, né, foi muito utilizada antes da simeticona, né, para as dores dos bebês, das crianças, para dor de barriga, por excesso de gases, né, foi muito utilizada até que entraram aí a simeticona, dimeticona, que são utilizadas atualmente, mas também pode ajudar nos casos aí para crianças, aí principalmente para adultos, né, isso tem uma, para a eliminação desses gases, funciona muito bem. Aí vem o outro, olha como é parecido, né, o anis, todos eles são da mesma família, que é a família apiácea. Também o funcho, né, que é o funículum vulgar, a tintura é utilizada, e é o mesmo sabor, né, o sabor do anetol, da fenchona, também para sintomas dispépticos, como antiespasmódico, antiflatulento. Antiespasmódico é quando você tem dor, cólica intestinal, né, ajuda bastante nesses casos também. Tanto o funiculum, como a erva doce, como o cominho também. Então, quando você tem dor em cólica, ajuda bastante. E depois vem a nossa melissa, que a gente viu lá, né, também para tratar ansiedade, distúrbios de sono, né, os óleos essenciais, de novo, né, vocês vejam a importância desses óleos, né, e isso é importante sempre olhar como é que está aquela planta, quanto mais quem tem a possibilidade de ter um jardim de medicinais, né, de ter ela bem fresca, é sempre melhor, né. A atividade sedativa estava no óleo essencial, mas também ela é utilizada para distúrbios do sono e esses distúrbios do trato gastrointestinal. Então, vocês vejam, né, tem algumas plantas que tanto agem lá no sistema nervoso central, como também agem no sistema digestivo, e isso ajuda, né? Então, aqui, de novo, né, se o indivíduo tem gastrite, né, porque ele está muito nervoso, né, e que é uma das coisas que acontece muito, ele pode associar a melissa, ele pode associar a camomila, e aí colocar uma erva doce, uma hortelã, que pode ajudar nesses sintomas todos. O interessante é ter essas plantas que você pode fazer associações, para fazer chá sempre, né? Então, tem a tintura de melissa, aqui a forma como se faz o chá, isso é mais para o pessoal da farmácia, para quem tem farmácia de manipulação, então vocês podem encontrar a melissa, que é auxiliar no alívio desses sintomas gastrointestinais leves, incluindo a distensão e a flatulência. Aí tem uma coisa interessante, né? Eu encontrei esse medicamento que não existe no Brasil, né? Então, veja a fórmula dele,
Iberogast, que é um medicamento que ele é alemão, esse medicamento. São várias tinturas, né? Então é alcoólico, né? E ele é muito utilizado na Europa, né? Eu conheci esse produto, bom, estudando, depois algumas pessoas que usam, né, para esses sintomas todos. E olha que interessante é a composição, a mistureba que é isso. Então, ele tem camomila, que é para gastrite, úlcera, para espasmo, tem atividade cicatrizante, então, quando a gente tem a úlcera, ela ajuda na cicatrização, e também é ansiolítica para as pessoas que têm esses sintomas e são estressadas. Essa planta, Iberis amara, não tem no Brasil, mas ela aumenta o mucocitoprotetor, talvez se encontre em alguma ervanaria. Então, ela tem esse outro papel de aumentar o mucocitoprotetor. A glicirrisa, o alcaçuz, que também aumenta o mucocitoprotetor. Então, vocês vejam, né, é sempre no sentido de aumentar alguma coisa, não de diminuir o ácido, né? Porque o ácido, ele tem um papel importante de proteção. Depois eu me lembro de falar sobre isso. A celidônia, que é espasmolítica, a colagoga, a colerética, o que quer dizer isso? Aumenta a produção e a secreção de sais biliares para ajudar na digestão. A melissa, né, ela é ansiolítica e carminativa, a eliminação de gases. O silimarino, a silimarina, né, o cardomariano, né, que se acredita que ela é hepatoprotetora. É sempre difícil comprovar isso, mas é uma planta muito utilizada, né? O cominho, que é carminativo para os gases, angélica, que é antiespasmódica, e a menta carminativa. Então, vocês vejam que mistura toda que é esse produto, que é tomado na forma de gotas. Então, a gente não tem aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente não tem, mas é possível fazer algumas associações dessas plantas que vão produzir um alívio desses sintomas todos, né? Então, falando de algumas delas, né, o celidônio, essa planta aqui bonitinha, né, tem esse alcaloide, que é a substância, são alcaloides, né, que são as substâncias ativas, né, e que tem uma atividade espasmolítica, né, para cólica, principalmente para cólica biliar. No Brasil, a gente não tem muita, não sei se a gente consegue encontrar essa planta. Aí tem a Iberis amara, também é uma planta pouco conhecida da gente, um pouco utilizada, eu desconheço, né, e ela produz esse aumento do mucocitoprotetor, né? Então, ela aumenta a proteção contra o ácido gástrico. Então, existem já publicados, né, estudo clínico, duplo cego, multicêntrico, né, com pacientes com síndrome do intestino irritável, que produziu uma melhora significativa do quadro de alternância, né, que acontece nessa síndrome, né, que o indivíduo alterna, uma hora ele tem muita diarreia, depois ele fica com constipação, com obstipação. Então, essas pessoas sofrem muito, então parece que essa planta pode ajudar. É mais uma tentativa, né, para uma doença aí muito complicada. Aí vem o cominho que eu falei para vocês também, né, ele também é apiácea, também parecido lá com o funcho, com a erva doce, enfim. O princípio ativo é a carvona, então ele ajuda a eliminar gases, inchaço, flatulência, é muito utilizado na culinária também, né? Então a gente, muitas vezes, erva doce, funcho, a gente compra
muito como tempero de alimentos, e você pode fazer o chá direto com eles, né? Você pode se fazer um chá direto para tratamento, para esses tratamentos, né? Muitas vezes quando era criança e tinha alguma coisa, eu pegava a erva doce que minha mãe usava na cozinha e fazia um chazinho para mim. Então, falando dessa associação que a gente não tem aqui, a gente pode fazer, né, aí fica ao nosso critério, associações para chá, né? Então, a gente pode fazer a associação da camomila, essa é mais difícil, né? Mais a glicirrisa, a melissa, ou seja, usar todas aquelas plantas e fazendo associação daquilo que você consegue encontrar. Então, para a gente aqui é muito fácil a gente encontrar a menta, se está com gastrite, a espinheira santa é fácil de encontrar, o cominho é fácil, a melissa é fácil, a camomila é fácil também. Aqui não está nem a erva doce, né? Mas a erva doce também pode entrar aqui. Enfim, dá para a gente fazer uma mistura dessas plantas, né? E produzir um chá que pode ajudar bastante, né? Em todos esses distúrbios, né, em toda essa coisa que se chama de dispepsia. Então, por hoje são essas as nossas plantas. Semana que vem a gente volta ainda com plantas para outros estudos do sistema digestivo. Agora eu estou aberto para vocês as dúvidas. Professor, posso fazer uma pergunta? Quantas você quiser. Obrigada. Eu uso há algum tempo a espinheira santa, porque eu tirei a vesícula e sempre às vezes, assim, às vezes não. São poucas vezes, né, que eu tenho azia, quando eu como a pamonha, que eu adoro, mas eu não posso, nada doce de milho, não posso. E também alguma, para auxiliar, né, quando eu almoço e não passo bem. Então, ele me ajuda na digestão. Agora, o senhor falou que ele é para úlcera. No Brasil, né, ela foi muito estudada para úlcera, né? Para úlcera gástrica. Nunca vi esse uso que você está falando, não. É interessante. Não, É interessante. foi uma médica de acupuntura que me passou. É interessante, eu nunca vi isso, não. A mamãe toma, ela não pôde operar a vesícula e ela tem microcálculos. E a médica acupunturista também falou para ela tomar. É a mesma médica. A Bia, ela mandou tomar. É a Bia mesmo. Então, 15 gotas antes de comer sempre da tintura, do almoço e do jantar. E ela toma faz tempo. Eu até ia perguntar se pode tomar bastante tempo, se não tem contraindicação, porque a gente não está indo lá e eu não sei. Seria interessante você perguntar para ela, né, por quanto tempo, né, ou durante, né, se melhora dos sintomas, né, vai parando, né, quando volta os sintomas, você toma. Essa planta, então, isso na década, agora, né, a gente vai ficando velho, na década de 80, teve um estudo que foi feito lá na Escola Paulista de Medicina, um professor de lá, e publicou, nossa, foi uma febre de espinheira santa. E ela é uma planta muito difícil de cultivar, ela não é uma planta fácil, não. E vocês não acreditam, naquela época, década de 80, ela quase foi extinta. Nossa! Teve que ter um trabalho, né, grande, né? Então, quem tem quintal e se quiser tentar plantar, é importante até para a preservação dessa planta, ela correu risco mesmo.
porque foi uma correria atrás dela. Agora, esse efeito que vocês estão me relatando, realmente nunca vi. Aí, Então, seria interessante eu mudar para Melissa. É isso? olha, se você está se dando bem com ela, tudo bem. Você pode variar. Você pode variar com a melissa, com a erva doce, com funcho. Você pode fazer uma variação. Ou você pode até misturar elas. Fazer uma composição. Certo. Fica até mais gostoso, né? Porque o chá da espinheira não é muito gostoso, não, né? Mas eu tomo tintura, não tomo... Ah, você toma tintura? Ah, tá. A mamãe também. Tem que ser de farmácia de manipulação, né? A tintura, ela tem uma composição... Porque, na realidade, os extratos de espinheira que foram estudados eram extratos alcoólicos também. A tintura, o álcool, extrai mais do que a água, né, do que o chá. Remédio meu pai. Obrigada. Vamos perguntar. Mais alguém quer fazer alguma? Mas, na verdade, o que a mamãe precisa, porque não pode extrair a vesícula, é da ajuda para ela não ter que funcionar muito. Então, seria para melhorar a digestão mesmo, né? De qualquer... A gente evita gordura, mas sempre um pouco. Aí eu acho... Aí, o que seria mais aconselhável? Olha, eu estou pensando aqui com meus botões, né? O que acontece, né? Porque a espinheira santa, ela tem uma quantidade grande de taninos, que é aquilo que amarra a boca, né? E aí agora eu estou raciocinando aqui. E o tanino, muitas vezes, ele gruda na gordura. E acaba inibindo, né, essa ação da gordura. Muita gente, taninos, esses polifenóis, tal, podem, né, ajudar um pouquinho no colesterol. Então, pode ser que um dos efeitos desses taninos que tem na espinheira santa seja se complexar com a gordura e aí não ter esse efeito da gordura estimulando a vesícula. Então, você não tem esse estímulo que pode provocar a cólica. Talvez seja isso. Porque, por exemplo, chá, quando a gente toma chá verde ou chá preto, né, eles têm também bastante tanino, né, e é muito comum, né, os orientais tomarem o chá junto com a alimentação. E o chá junto com a alimentação que parece que ajuda mesmo em diminuir a absorção das gorduras, né, diminuir um pouco a gordura que a gente acaba comendo. Pode ser essa a explicação, né? Mas foi muito estudada, né? Foi uma planta que teve estudo clínico, estudo pré-clínico em animais, né? Que bom, obrigada. Nada. Obrigado, Edgar. Deixa eu ver aqui se tem... deixa eu ver as perguntas aqui, eu não estava vendo. Silimarina, Cláudia, ela é muito utilizada, né? Se está te fazendo, se está ajudando, né? Professor? Oi? Pode falar. Referente ao careja. O poejo? Eu, quando estou com digestão, tomo ele e me sinto bem. Não foi comentado sobre essa planta. Tem alguma... o ideal, porque o poejo, ele tem uma... Oi?
Não, não é poeta, é carqueja, professor. Ah, carqueja. É o carqueja. Ah, carqueja. A gente vai falar na semana que vem. Mas, tá? Mas a carqueja, a indicação é tomar eventualmente, não tomar sempre. É quando você realmente sentir que está com um problema, aí você toma. Não é tanto o boldo como a carqueja, né? A indicação é não tomar seguidamente. Professor. Oi. Obrigada. Oi. Eu costumo comer a erva doce como salada também, misturado. Tem algum problema isso? Porque ela é bem gostosinha, né? Imagina, problema nenhum. Eu gosto dela até no bolo de fubá. Não, né? Não dá outro gosto no bolo de fubá? Então, mas sabe a erva doce verde, né? Não a folhinha, não a sementinha. Sei, a planta. Não tem problema. Tem muita gente que come como salada mesmo. E é gostosa. Não tem problema nenhum. É gostosa. São plantas, né? Por isso que a maioria do que a gente seleciona por curso, né? São plantas de uso milenar, né? E que já foram bastante estudadas, né? Então, tem uma segurança maior de uso do que uma planta que apareceu ontem. Aí a gente não dá para confiar em todas, né, que aparecem por aí. E uma outra pergunta também. O chá de boldo, que eu também costumo usar também quando tem problema de estômago, né? O senhor vai falar sobre isso também na outra semana? Na próxima semana. Ah, tá ok. Deixa eu ver aqui. Não, Vanderleia, pode tomar, Vanderleia. Se está te fazendo bem a espinheira santa, não tem problema, não. É a indicação dela. Agora, a Márcia, progressão de demência. Eu vou fazer uma aula sobre isso, viu, Márcia? Não é fácil, né? Não é fácil ter plantas, né? Uma é sempre muita tentativa, né? O ginkgo biloba é um dos que aí você encontra com medicamento, né, para tratamento da demência. Mas a gente vai falar sobre isso também. Não só da flor, né? Obrigada, professor. Sim, o que se usa mais com a espinheira é o chá da folha. Não, da melissa. Da melissa também. É porque a flor é sempre mais difícil, né? Você tem... a folha você tem praticamente o ano todo, né? A flor você tem épocas, né? Que você pode coletar. A nossa está com um galinho e 2 florzinhas, mas é tão pequenininho. Dá até dó de tirar, né? Então, eu morro de pena. Vai usando a folha funciona muito bem, não precisa não. Ô, Cássia, vou sim, eu vou disponibilizar e a aula está sendo gravada, tá? Eu vou mandar, no máximo até amanhã, a aula passada e essa aula, para vocês terem a aula em PDF, com todas essas transparências que eu apresentei para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Na semana que vem, quem vai dar aula para vocês é a Mariana. Ah, é?
Eu tenho que dar aula num curso que começa às 2h. Pode avançar, né? Hoje mesmo eu estava assistindo até uma palestra interessante com um indígena, né, que trabalha com plantas e tal, mas geralmente estende, né? Então não quero atrasar a aula com vocês também. Então a Mariana vai falar, bom, eu não sei, provavelmente da parte de cultivo mesmo. Certinho. A outra semana é feriado, né, João? Mas a semana que vem tem aula, né? Dia 21, dia 28 já não tem, porque é dia do funcionário público. Verdade, verdade. Tá certo. Mas a semana que vem eu entro na aula, né? Provavelmente eu vou chegar atrasado para a aula, né? Porque né, nesse curso que eu estou dando, na semana que vem eu sou um dos responsáveis. Então eu tenho que ficar até o fim, mas eu vou chegar atrasado, mas eu chego, tá bom? Legal.